Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de educação física. Tudo bem com vocês? Beleza? Então vamos que vamos, tá? Galera, é o seguinte: nessa aula nós iremos abordarmos o conteúdo jogos, tá? Um dos conteúdos, de acordo com a BNCC, que categoriza o conteúdo como jogos de matriz indígena. Então, vamos lá, vamos entender melhor, né, o que seria jogos. Então, jogos é um fenômeno, né, constituído de atividades lúdicas, brincadeiras que envolvem as pessoas, né, até mesmo os animais, e por sua vez podem nessa atividade interagir, né, com os objetos ou com a natureza. Então vamos lá. Mas conceituando a, no caso aí como matriz curricular, então as brincadeiras, né, indígenas são aquelas herdadas da cultura desenvolvida pelos diversos grupos, né, de índios do Brasil. Representam as brincadeiras e os jogos indígenas que foram criados nas tribos para a diversão e, sobretudo, das crianças. Então, os jogos de brincadeira de matriz indígena está relacionado a esse conceito, tá? E foi criada, como já foi dito aí, foi criado, né, pelas tribos, né? E, sobretudo, para as crianças. Os índios, né, são povos extremamente importantes na história da cultura do Brasil, tá? Além disso, foram responsáveis por essa transmitirem, né, hábitos, né, como por exemplo costume, até mesmo brincadeiras que são utilizados até hoje, tá? Sabendo que o mundo, né, possui diversidades culturais imensas, tá? Então, no Brasil, por exemplo, cada povo, né, trouxeram assim o seu costume, os seus hábitos, né, e ao mesmo tempo as manifestações circulares, né, ou seja, uma das outras, né, essas manifestações. Para podermos, né, ilustrar isso, o índio, por exemplo, ele possui enormes riquezas, né, de detalhes. Também devido à sua simplicidade em sua cultura, ok? Então, o Brasil recebeu essas influências. E o resultado é essa mestiçagem, né, específica, né, que caracteriza as manifestações culturais nacionais, tá? É um legado muito forte, é um legado muito importante, ok? Para nosso país, que recebeu, né, essas culturas que veio dos povos indígenas que já ocupavam aqui o Brasil, tá? Os portugueses quando aqui chegaram, aqui, né, lógico, já tem esse legado indígena que pode ser identificado nos diversos campos culturais, e até mesmo na culinária, né? Nos jogos, na música, né? E artesanatos também. Então, a brincadeira indígena, elas são aquelas, né, herdadas da cultura desenvolvida pelos povos, né, indígenas, né? E essa cultura, ela foi passada de geração a geração e representa essas brincadeiras, né, no qual nós iremos citarmos aqui algumas, né, dos jogos indígenas que foram criados pelos próprios índios, processo de diversão, beleza? Então vamos que vamos. Então, nesse caso aí, os índios ele trouxeram essa cultura, né, desses jogos, e nós iremos relatarmos essas matrizes, né, que os índios trouxeram aqui para o nosso Brasil, né, que até então eles já estavam aqui. Então, sobretudo no caso aí, as crianças geralmente
ela confecciona, né, os seus próprios brinquedos, tá? Indígenas. Como por exemplo aí tem o tiro com arco e flecha, a peteca, né? O perna de pau, o Toby Day, né? E adugo, né? Os jogos da onça, a corrida com tora, né? O arremesso de lança, o cabo de guerra, a canoagem e o que no Haiti e o Ronquiran, né? Então são essas brincadeiras indígenas que possuem as suas originalidades, né? Pois na maioria das vezes, antes de brincar, ok? É necessário construir o brinquedo, ok? Porém, essa construção já faz parte da diversão. Então, o índio possui assim muitos jogos, né, e brincadeiras. E o que é mais interessante é que eles mesmos confeccionam os seus brinquedos, né? Vai lá para a mata, tal, e extrai a matéria-prima para criar, né, com forma artesanal os seus próprios jogos. Então, os índios possuem muitos jogos e brincadeiras. Alguns são bastante conhecidos, né, por vários povos, né? E os indígenas também, ok? Traz essa naturalidade, essa originalidade, né? Do processo de construção. Então, são comuns entre eles, tá? Entre os índios, esse processo. Como, por exemplo, nós temos o quê? A peteca, a perna de pau, no caso aí, são outros jogos de grande originalidade, né? Originais. Então, é isso, galera. Estamos trazendo um pouquinho do contexto histórico, né? Que os índios têm brincadeiras, né? Só de meninas, né? E só de meninas também, de meninos e de meninas. Como já falei, os jogos são passados de geração em geração. Tem brincadeiras, né, de ambos os sexos, ok? Existem algumas que antes do jogo começar, como já falei, é preciso construir os seus brinquedos. Bom, nesse caso, é necessário ir até a mata, como já citei, achar o material certo, né? E aprender a fazer o brinquedo. E só então começar a brincadeira, né? Mas isso não é um problema, pois construir o brinquedo também faz parte da brincadeira. Então, a peteca, né, é um nome assim bastante conhecido, né, de origem tupi e que significa tapear, né, golpear com as mãos. E hoje o mais popular entre todos os nomes desses brinquedos tão conhecido aqui, né, no Brasil. Ainda, no caso aí, muitos dos índios, né, aguardam esse período do tempo da colheita para elaborar, no caso aí, os seus brinquedos com a palha de milho, traça, de diferentes asmarras, né, diferentes asmarrações e diferentes laços, e criam a sua peteca, né, de vários formatos. Então isso é algo assim bastante interessante, tá? Então vamos que vamos. Então os índios, né, representam no caso aí essas brincadeiras, no caso aí que foram criados, né, pelas próprias tribos, né, para, como já falei, a diversão das crianças, até mesmo os adultos também participam. Então nós temos aqui como por exemplo a peteca, que é um brinquedo utilizado. Como já falei, a peteca, eles extraem a matéria-prima, né, da própria mata ali e confecciona. Tem o cabo de guerra, que utiliza também o cipó, ok? Como nós temos aí a ilustração aí no slide, né? Arranca mandioca,
arco e flecha, gavião e passarinhos, jogo da onça, corrida do saci e o top da E. O top da E. Então são esses jogos, tá? Que são desenvolvidos, né? Nas aldeias, tá? Então é isso. Vamos falar um pouquinho da corrida do saci, que é o Enê Cuputussu, né? O Enê Cuputussu. Então, está relacionado, no caso aí, como assim, um os personagens, né? O Saci, né? Um dos personagens mais conhecidos, né? Do folclore, né? Brasileiro. Então, assim, a corrida, no caso aí, é feita com a perna só, né? Não é isso? E traça-se, no caso aí, para iniciar o jogo, traça-se com giz, né? Ou mesmo na areia, uma linha para indicar a chegada, né? E até mesmo uma linha do outro lado para indicar, no caso aí, tá? Tem a linha inicial e tem a linha de chegada. A partida inicia com todos os jogadores que permanecem atrás da linha de partida. Quando for dado o sinal, todos devem correr com uma perna só até a linha de chegada. Se for utilizado os dois pés, em algum momento da corrida, o jogador fica fora do jogo. Vence quem consegue chegar primeiro do outro lado, com a perna só, tá? Então o Enê Cupetussu, no caso aí, a prática com adulto, nesses jogos exige assim uma resistência, um equilíbrio. O corredor deve correr, no caso aí, num só pé, tá? Como o saci, e não pode tocar o pé no chão, a outra perna no chão, tá? É uma linha, no caso aí, coloca uma linha traçada na terra para definir assim, no caso aí, a largada. Até o outro lado, né, que corresponde a aproximadamente 100 metros de distância, né? Que aponta, no caso aí, a meta a ser atingida, tá? É uma competição também de adultos, né? Que realmente diverte a todos, tá? Então, se o jogador conseguir ultrapassar a meta, é considerado o vencedor, né? Mas se parar antes da chegada da linha final, é sinal que ainda não tem aquela capacidade esperada, que precisa treinar mais um pouquinho. Então, apesar da velocidade não ser o mais importante, né? Todos tentam fazer o caminho mais rápido que pode, tá? O caminho mais rápido para chegar no final. E vence quem for mais longe, né? E o jogo, quem no caso o jogo de quem participam, né? São esses jogos aí, quem participa são os homens, tá? Adultos e crianças, que acontece no centro da aldeia, tá? E tem outro jogo interessante que é a da melancia, tá? Talvez vocês possam até mesmo se identificar com esses jogos. Então, nessa brincadeira, um grupo de crianças representa a melancia, tá? E assim, ficaram assim, agachados, com a cabeça, né? Eles deverão ficar agachados, com a cabeça para baixo, ok? Elas estarão espalhadas, né? Pelo meio do terreno ali. Uma delas será escolhida para representar, no caso aí, o dono da plantação. O responsável por cuidar das suas frutas, né? Essa criança deverá ser acompanhada por mais duas, né, crianças que representam ali o cachorro, que é o dono da plantação. E esses animais ajudam a vigiar o campo, tá? Da melancia,
ok? É uma ilustração. E por sua vez, o outro grupo representa os ladrões que ficarão responsáveis por tentar roubar as frutas, né? Sem que o dono perceba. Se o dono ou o cachorro pegarem um dos ladrões, tentarão, né, roubar, no caso a melancias, ele corre atrás até pegar. É um jogo de pega-pega, tá? Muito interessante, beleza? Então, conhecer esses outros jogos de brincadeiras, né? Do Calapos, né? No caso dos índios. Tem outro jogo que é muito interessante, que é o jogo de Ikidene, né? Que é um jogo praticado entre os índios, né? No caso aí o Calápulo, né? Durante a cerimônia do Guarupi, né? Você sabe que a cerimonial do Guarupi é relacionada à homenagem aos mortos ali, a uma dança, né? Uma dança que eles realizam ali. E ali eles tentam resgatar, no caso ali, os mortos em si, né? Com a visão dos guerreiros em si. Então, como é um jogo de luta, né? Esse Ekideme, que reúne pessoas de diversas aldeias, né? Apenas os homens podem lutar também, é bastante frisar isso. Esse tipo de luta que é conhecida também como arte marcial, né? E é disputado ali no pátio central da aldeia entre os dois, né? No caso aí os dois jogadores. E aí os lutadores enfrentam com pinturas corporais, cinto, tornozeleira, colares, né? De caramujo, flecha de lã, no braço e até mesmo no joelho. Então esse jogo é levado muito a sério, tá? É uma competição que é realizado, né? Nas aldeias. Então o grande campeão da luta, nesse caso, sempre teme assim, no caso aí, os iniciantes temem bastante. Então tem medo desse adversário. Então eles treinam bastante, entendeu? Para adquirir coragem, para adquirir a resistência e a concentração. Então durante todo ano as pessoas das aldeias se preparam para lutar, né? Treinando para disputar, né? No caso aí nos rituais. Então o objetivo do Ekideme é derrubar o oponente no chão, ou seja, projetar o adversário de costas no chão. Mas um simples toque na mão, na perna do adversário, acaba com a luta, tá? Então o vencedor é aquele que consegue tocar a perna do adversário ou que consegue derrubá-lo, tá? Então você já imagina aí essa situação desse jogo de luta indígena, tá? E tem o outro jogo conhecido como Tá, tá? O Tá joga-se, né? E faz necessário, em primeiro lugar, e é preciso, no caso aí, confeccionar os brinquedos, fazer os brinquedos. Trata-se de uma roda de palha, tá? Que é recoberta com a cortiça de imbira, uma árvore típica da região ali, do Cerrado, ainda verde, e que tem o mesmo nome do jogo, tá? Que é o Tá, ok? O objetivo do jogo é acertar esse objeto, tá? Acertar o Tá, usando um arco de flecha. Para isso, se forma dois times dispostos, né, em fileira, bem distantes entre si. O jogador assume, no caso aí, a função do lançador e atira o brinquedo, né? No caso aí, pelo ar, na direção do time adversário. Então, imagina aí que à medida que o Tá vai rolando, né, em contato com o chão e vai passando em grande velocidade pela frente dos jogadores, e o time adversário ali, eles tentam, né, um após o outro, acertar com a flecha, tá? Se acertar, inverte a sua função. Quando alguém consegue acertar o alvo,
o seu time segue tentando essa pontaria. Já o time oponente perde o jogador que sai temporariamente do jogo, sendo substituído por outro jogador, ok? Então é isso, então é essencial todos os brasileiros, né, terem conhecimento da grande contribuição indígena, né, que deixaram para a cultura do nosso país. Além de conhecer a importância e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar, né, e resgatar também essas brincadeiras e jogos, né, pois é uma cultura de um povo, né, que nunca é formado por apenas, né, essa cultura não é formada apenas por uma pessoa apenas, mas é um conhecimento passado de geração em geração, nessa diversidade, né, do mais diversos, né, no caso, se nós adquirimos aqui essa cultura de vários divergências, diversos povos, né, que aqui chegaram, ok? Beleza, então vamos lá para a atividade de fixação, ok? Primeira questão, assinar abaixo a alternativa correta. É uma brincadeira famosa de origem indígena. Os participantes ficam em círculo para jogar em grupo ou um de frente para o outro, no caso de apenas 2 jogadores. O objetivo confeccionado deve ser lançado de um participante para outro, batendo no fundo dela, com a palma da mão, como o jogo de lança-bola. Então, cirandinha, não, porque é uma brincadeira de roda. A peteca, sim, porque eles mesmo confeccionam, né? E é lançado de um para outro, né? Tentando bater a palma da mão. Pode ser, a alternativa, aparentemente, a peteca, tá? Correta. A alternativa C, voleibol gigante, não. Alternativa D, jogo de melancia, não. Que o jogo da melancia, como eu já falei, ilustrei aquela brincadeira que tem os ladrões e tem um dono da melancia. Então não seria essa. Então a alternativa correta é a alternativa B, tá? Peteca, beleza, galera? Seguindo, vamos para novos desafios. Segunda questão. O texto diz que as próprias pessoas geralmente confeccionam seus brinquedos nos jogos indígenas. Isso significa que os brinquedos são artesanais? Beleza. Tecnológico? Não. Industrializado? Também não. Sofistificado? Não. Então, os índios mesmo confeccionam, né, os seus brinquedos. Então, a alternativa correta é a letra A. Artesanais, tá? Muito bem, galera. Show de bola. E aí, galera, bons estudos. Beleza? Foi muito bom estar com vocês. Ok? Então, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.